Fala galera, beleza? Estou aqui hoje para mostrar para vocês como realizar a extração de dados de um API através do Pentaho, beleza? Eu escolhi aqui o site do Rapid API, que é um site muito bacana, onde possui vários tipos de bases de dados, ou seja, várias APIs diferentes para você se conectar. Vocês podem estar dando uma olhadinha aqui, que possui várias categorias diferentes, né? O Sports, Finance, Location, Science, Food, Music, Tools, Gaming, entre outros, né? E basicamente, pra gente aqui o que importa, que eu não vou me estender muito aqui no site, porque o foco é a conexão com o Pentaho, basicamente você aqui tem dois tipos de conexão API, uma conexão paga e outra free, né? Outra de graça. A paga vai estar aqui paid, né, para você identificar, até para você não perder tempo quando você estiver escolhendo. Só que essa você não consegue utilizar, né? Ou seja, só consegue utilizar na verdade pagando. Tá vendo aqui? Subscribe to test. Então, você precisa se inscrever, pagar, colocar cartão de crédito para poder estar utilizando. Tá vendo que o results aqui está pagado, ou seja, eu não consigo, né, testar endpoint sem antes me inscrever. Se eu venho aqui em me inscrever, vai estar aqui, ó, Basic, $7 por mês, para fazer 1000 requisições por dia, né, no plano dessa API específica. Cada API cobra um preço diferente das pagas, né? Então, aqui nós temos as várias linguagens de programação que você pode estar utilizando. Tá? Não, eu vou ensinar a questão do Pentaho, mas enfim, você pode estar utilizando aqui outras linguagens, não é o foco da gente. Aqui os campos required, né? Ou seja, os campos necessários para poder funcionar a conexão com a base de dados, né? E agora a gente vai para essa parte do app. Tá vendo aqui o app? Tem até 3, ó. Vocês podem ver que tem 3 que eu já criei. O que é esse app? Esse app é exatamente a chave aqui que você vai usar para passar os parâmetros para fazer a conexão, né? Para você criar um novo app, você vem aqui em Add New App. Você pode escrever o nome que você quiser. Eu já tinha feito alguns testes aqui anteriormente, já estava utilizando, né? Eu já utilizo para outras coisas, para projetos pessoais. Inclusive, a dica que eu deixo para vocês é essa, tá? Utilizem esse site, utilizem isso que eu estou mostrando para vocês para criar projetos pessoais, criar projetos para o portfólio de vocês, que isso é muito importante. Então você coloca um nome qualquer, o nome que você quiser, para identificar o app que você está criando. Coloca a descrição, se você quiser também, né? Igual eu fiz aqui, ó, na casa não da descrição, mas o nome é Games 1, né? Games 2, Games 3, para poder estar utilizando de várias maneiras diferentes. Salvou, muito simples, já criou, a chave já está aqui. E essa chave é legal que ela já está aqui, ó. Tá vendo que antes de eu dar o F5 aqui, porque isso aqui é uma página que já estava aberta, né? Que é exatamente do API que a gente vai utilizar, que é um API free, né? Então, se eu dou F5 aqui, ó, ela já vai aparecer para mim aqui, ó. Tá vendo? Para poder estar utilizando. E vocês podem ver, tá vendo a chave aqui, ó? A chave vai mudar, ó. Quando eu clicar aqui, ó, a chave lá já mudou, ou seja, eu estou usando outra chave para poder fazer essa conexão. E aí, caso vocês queiram apagar, até recomendo, tá, gente? Estou avisando para vocês que essa chave aqui, depois desse vídeo, eu vou apagar, então nem adianta tentar utilizar. Vem aqui em Apps, Delete e acabou. Então, voltando aqui para a parte do Rapid API, né? Ou seja, da parte aqui do que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa conexão com o banco de dados, você também possui uma documentação. Eles possuem uma documentação aqui, se você quiser utilizar, mas não é necessário agora porque eu vou mostrar, né, para vocês agora como é que faz a conexão no Pentaho, beleza? Então vamos lá para o Pentaho agora. Então galera, aqui no Pentaho o que a gente vai fazer? Criar uma nova transformação, Generate Rows, para poder passar os headers, ou seja, passar o cabeçalho todo, né, tudo que a gente precisa para poder passar para o próximo step, que é o REST Client, que é o step de conexão, né, com a API. Então aqui a gente vai citar o URL, tá aqui, ó, o URL que a gente vai utilizar, tá? Valores, tá? Veja se está completinho, se faltar um Szinho assim, por exemplo, já dá errado, né? Então tem que prestar bem atenção. String, o outro parâmetro aqui, né? É os headers, aqui, ó.
Eu coloco esse nome aqui para facilitar, tá, gente? Vocês podem estar utilizando outros nomes que vocês quiserem. Eu acho que isso aqui facilita bastante, né? E aqui, que é aquela aqui que a gente criou no app, tá, gente? Opa, tem até que setar aqui, ó, que ela tá numa outra aqui errada, que não é a que a gente tá usando. Aqui que a gente vai usar é essa aqui, ó, Pentarro, vai mudar lá, ó. Entendeu? É essa aqui que a gente vai usar. Aquela outra de game eu uso para outra API que eu uso. Então, string, setou, beleza. E aí, o REST Client, para poder fazer a conexão. Conectou aqui, vai botar aqui para poder setar a URL. E nos headers, você dá um get fields para poder puxar. Ó, presta atenção que ele puxa tudo, né? Então você apaga e deixa só a questão dos headers. E aí vamos testar, vamos dar um run aqui, né? Salvar, API REST. Salvamos, vamos ver se vai estar certo. Te dá um preview data aqui e ó, deu certo, né? Vocês podem ver que puxou os dados aqui, né, da API. E aí o que a gente vai fazer agora? Um select values para poder... Na verdade nem precisa de select values, gente. O select values é o seguinte, você pode botar ele por questão de organização. Por quê? A gente define aqui o select values, dá um get fields, e o que você quer aqui? Você quer só o result, ou seja, você quer só o resultado da conexão que você fez. Por que que é bacana você utilizar o select values aqui antes por uma questão de organização? Porque quando você usar o JSON input, que é a forma com que a gente vai fazer para que isso seja transformado em tabela, através da API, quando você for aqui, ó, buscar a fonte de dados, tá vendo que ele vai buscar só o result. Se eu tivesse deixado no step passado, não tivesse colocado o select values, ia estar aparecendo tudo. E isso pode dar erro, pode confundir na hora de você selecionar, mas é só uma questão de organização mesmo. E aí depois disso a gente vem aqui em Fields, né, que são os campos. E como é que a gente vai fazer saber esses campos agora? A gente volta aqui. Tá vendo a questão do teste de endpoint que eu falei? Que o result estava apagado? Então, a gente pode testar o endpoint. E aí vai aparecer. Ó, vai aparecer aqui em JSON, tá vendo? Tudo que a gente pode estar utilizando. Ó, ID, title, entre outras coisas. O que a gente vai utilizar nesse caso aqui? O que eu quero? Eu estou falando porque é uma questão pessoal. Eu quero tirar esses dados aqui, entendeu? Vocês escolham o que vocês acharem mais interessante para vocês. Isso é uma questão, diria até muito... Não é nem pessoal, né? Se você tiver uma empresa, você vai fazer o que a empresa, o que o seu cliente quer, né? Você vai buscar aí a informação que o seu cliente tem interesse, né? Vou buscar aqui plataforma. O que mais? Publisher. Desenvolvedor. E por último, ó, faltou o Rzinho aqui, ó, vai dar erro. E por último aqui, release date. O resto não me interessa para esse teste aqui. O caminho sempre é aqui, né, o cifrãozinho, com a questão aqui, ó, do sinal de tudo, né? Lembrar isso aqui, só lembrar do SQL, né? Quando a gente quer buscar tudo de uma tabela, a gente coloca o asterisco, né? Nesse caso aqui, o asterisco está entre colchetes, né? E aí a gente vai botar ponto e o nome aqui. Aí a gente vem aqui também em title aqui, vai botar a mesma coisa, tá? Desculpa, gente. Uma dica que eu dou pra vocês aqui, ó, vocês copiam aqui, ó, vai ficar mais fácil. E aí você só substitui aqui, ó, title. Aí vai trocando. Muito mais simples, né?
Não precisa mexer aqui na parte do tipo, nem aqui também. Dá um OK e vamos testar de novo para ver se deu certo. Bem, aparentemente deu tudo certo. Vamos ver pro view. Olha, tá vendo? Ó? Puxou. Tá vendo? Puxou todos os jogos, alguns. Ó, o campo ali do Publish tá nulo. Vamos ver se a gente errou alguma coisa aqui do Publish. Provavelmente eu colei errado. Ó, Publisher, tá vendo? Faltou um R. Fica aí até já de teste para vocês perceberem que uma coisinha já erra tudo. Beleza? Aí, ó. Tá vendo? Agora apareceu tudo direitinho. Só que esse campo Results está aparecendo ainda, né? A gente não quer isso. Então, mais um Select Values. E aí a gente vai conectar aqui. E vai dar um Get Fields. E vai tirar aqui o Results, que não interessa pra gente. E a gente também vai botar em Excel. Só para finalizar mesmo, aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Porque o teste aqui é de conexão. Então a gente vai aqui, faz uma coisa muito simples, né? Vamos dizer assim. Vamos fazer aqui a conexão. Get Fields. Não precisa mexer em nada lá. O nome do arquivo vamos botar Teste API também. Aqui não precisa mexer nada. Não nesse caso aqui específico, tá, gente? Que eu tô falando. Dá um OK. Run. E aí a gente já consegue, lógico, né? Tem uma previsão do como é que saiu aqui, ó. Mas o arquivo já está salvo. Onde é que o arquivo está salvo? Deixa eu ver onde eu salvei, gente. Eu nem prestei atenção. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É que eu não passei o caminho, gente. Tá? Desculpa aí. Não passei o caminho, agora vai. Só botei o nome do arquivo. Eu esqueci de setar o caminho. E agora que eu setei o caminho, vai estar lá. Aqui, ó. Beleza? Outra dica que eu dou é o seguinte, tá vendo que apareceu XLS duas vezes? Você pode vir aqui, ó. Show File Name. Tá vendo que tá aparecendo aqui XLS, meu Deus, faz um sai. É que não precisa estar aqui, ó. Entendeu? E aí, apagar isso aqui. OK, puxar de novo. E aí, está aí, teste API. Beleza, gente? É isso aí. Obrigado por terem assistido até agora. Obrigado e até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo também. Obrigadão, gente. Um abraço. Tchau, tchau.